Shalom! Sejam bem-vindos ao nosso canal Verônica Macena Bíblia, mais especificamente, seja bem-vindo ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. O nosso tema hoje é Jesus é traído e preso, e o nosso texto é Mateus capítulo 26, mas nós leremos apenas do versículo 47 ao versículo 49. Nós entenderemos como foi o momento em que Jesus é traído, vamos entender o significado do beijo de Judas, entre outros aspectos importantes. Leia comigo. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Bem, Jesus estava no jardim, ou melhor, no Getsêmani, com os seus discípulos, e ele diz o seguinte, que o traidor está se aproximando. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, no versículo 45 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E quando Jesus, ele mal termina de pronunciar essas palavras, chega Judas, um dos 12 apóstolos, com uma grande multidão para trair Jesus. Mas quem era essa multidão? Ou como essa multidão estava composta? Quem estava lá no momento em que Jesus é traído? E então, a Bíblia diz aqui no versículo 47 que Judas chega para trair Jesus acompanhado de uma verdadeira comitiva, que eram pessoas importantes como os chefes dos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos da época. Havia aproximadamente 500 soldados romanos armados. Havia também serventes do Sinédrio, que era o tribunal da época. Havia também soldados especiais da corte romana, da fortaleza de Antônia. E o que era a fortaleza de Antônia? Era um quartel, era um vasto quartel militar situado em Jerusalém, que tinha sido construído pelo rei Herodes o Grande. Então veja que todas essas pessoas estavam acompanhando Judas para prenderem Jesus. E essas pessoas, diz o texto, que elas estavam armadas. Elas estavam com porretes, elas estavam com espadas. Havia uma verdadeira multidão, literalmente, diz o texto no versículo 47. Mas no versículo 48, a Bíblia nos diz que Judas havia combinado com toda essa multidão que aquele a quem ele beijasse era o traidor, e esse traidor deveria, ou seja, a quem ele beijasse era a pessoa a quem eles deveriam prender, porque Judas era o traidor. E a gente entende por que Judas precisava beijar Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus não andava no meio do povo com vestes reais. Jesus, de fato, era o rei dos judeus, mas ele não andava com uma coroa. Jesus era um homem judeu, era uma pessoa que se vestia como os demais judeus. Ele se vestia como os seus apóstolos, ele se vestia como qualquer outra pessoa daquela sociedade. Então, como aqueles que o buscavam prendê-lo iriam saber que ele era Jesus? E aí precisava que Judas fizesse algo
que poderia ter sido um apontamento, poderia ter sido uma palavra, poderia ter sido um toque, para que toda aquela comitiva para prender Jesus entendesse que aquele sinal de Judas era para dizer ou para mostrar, para identificar quem era Jesus de fato. Mas o sinal que Judas combina com toda essa grande multidão para prender Jesus é o beijo. Veja que beijo está ligado a uma ação um pouco mais íntima. E a palavra grega para beijo, que aparece aqui no versículo 48 e também no versículo 49, melhor dizendo, é uma palavra que vai aparecer na sua telinha, porque eu não falo grego, mas ela indica o seguinte, que quando Judas beija Jesus, ele está fazendo esse ato para identificar quem é Jesus. E antes de nós entrarmos nessa questão de entendermos o significado desse beijo, a gente entende que Judas não vai sozinho trair Jesus e organiza toda essa emboscada com essa multidão, porque Jesus era temido pelo seu poder sobrenatural. Ele havia feito muitos milagres, ele havia feito sinais e prodígios, e as pessoas conheciam e temiam os poderes sobrenaturais de Cristo. E quando Judas o beija, a palavra grega que aparece para beijo no original é uma palavra que fala que esse cumprimento que Judas faz a Jesus não foi um cumprimento casual, não foi um beijo simples, foi um beijo de amigo íntimo, foi um beijo fervoroso, carinhoso. E essa palavra grega para beijo, ela também vai aparecer em Lucas, capítulo 15, versículo 20, na parábola do filho pródigo. Quando o pai vê o seu filho retornando para casa, o texto bíblico descreve que aquele pai o beija. E essa mesma palavra que aparece em Lucas 15, 20, do pai recebendo o filho com um beijo, é a mesma palavra que aparece no original aqui, no momento em que Judas beija Jesus para identificá-lo e, através daquela identificação, Jesus fosse preso. Veja que quando Judas se encontra com Jesus, versículo 49, ele diz: eu te saúdo, mestre, no original, Rabi, e lhe deu um beijo. Então foi um beijo carinhoso, fervoroso, foi um beijo caloroso. Mas qual foi a reação de Jesus? Porque no versículo 50, que nós leremos no próximo vídeo, Jesus não o trata mal, mesmo sabendo que estava sendo traído por Judas. Veja que Judas está chegando para trair Jesus, está com uma multidão fortemente armada, e quando eu leio esse texto, eu sempre digo que se fosse aqui no Brasil, era como se Judas estivesse chegando com a força militar, como se Judas estivesse chegando, como por exemplo, com o BOPE, com as forças armadas ao seu lado para prender alguém de alta periculosidade. Se esse cenário fosse nos Estados Unidos, por exemplo, era como se também as forças militares, as forças especiais americanas estivessem ao lado de Judas, como a SWAT, por exemplo. Então, Judas tem ao seu lado pessoas fortemente armadas como para prender em Jesus, como se Jesus fosse um criminoso. E na realidade, nós sabemos que ele não era, mas ele representava uma ameaça para aquela liderança, principalmente a liderança religiosa da época, uma liderança que estava corrompida pelo poder político. E no próximo vídeo nós vamos entender por que, apesar daquele beijo, daquele contato de Judas com Jesus, Jesus o chama não de traidor, mas o chama de amigo.